pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast da Sexta. Esse ano, a Sexta Igreja de São Bernardo completa 30 anos de existência e como forma de celebrar esse aniversário, nós estamos convidando participantes ativos da igreja, né, que são membros, que estão sempre nos eventos, nos ajudando com os cultos e tudo mais. E os convidados da vez foram o presbítero Fernando e a sua esposa Branca. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Fiquem o mais à vontade possível, tá? É uma conversa bem informal mesmo. Bom, e logo de início, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é mais voltada especificamente agora para o Fernando. Fernando, me conta um pouquinho como que foi a sua trajetória de fé, como que você conheceu Cristo, como que surgiu esse mundo para você? Bom, eu posso falar que eu nasci no berço cristão, né? Então, as memórias que eu tenho, acredito que desde os 4, 5 anos de idade, eu lembro da minha avó, Dona Evangelina, seu Moisés, que eles eram fiéis no culto doméstico, né? Então eu lembro que na época a gente tinha a revista que era seguida na escola dominical, então tinha aquela programação semanal, eram feitas as leituras, então todos os dias era sagrado. Terminávamos o jantar, íamos para a sala da minha avó. Bacana. Então a gente fazia o culto doméstico, era como se fosse um culto na igreja mesmo. A gente fazia a leitura diária, cantava um hino, minha avó, meu avô sempre comentava alguma coisa. Então as memórias que eu trago desde os 5 ou 6 anos de idade, do início da igreja, toda essa trajetória eu tenho bem clara, bem fresca na minha mente até hoje. Então foi desde o início mesmo da sua vida você já teve contato com isso? Sim, acho que nasci no berço evangélico, pode dizer. Não dá para falar a determinado momento, não. Graças a Deus foi um privilégio já ter nascido no meio. Entendi. E com você, Branca, como que foi a sua jornada de fé? Bom, minha jornada de fé se deu pela minha bisavó, no início, né? A minha bisavó foi a semeadora, né? Ela plantou a sementinha aqui, todos os domingos a gente ia para a igreja, e ela era presbiteriana também. E até os 12 anos eu morei com ela que me criou, e a gente ia para a igreja todos os domingos, tinha culto na semana. E aí quando eu vim para São Paulo morar com minha mãe não congregava em nenhuma igreja, não tinha nenhuma religião, não tinha nada. E eu sentia aquela falta, né? Nossa, falta. E eu passava às vezes de ônibus na Faria Lima e eu via a primeira igreja. E aí eu lembrava, nossa, presbiteriana era a igreja que a minha bisavó me levava. Mas aí andei por várias igrejas. Eu falo que a minha conversão mesmo foi em 96, 97. Entendi. Eu falo que eu me converti, Deu não, né? O Espírito Santo me converteu sem nenhuma igreja. Eu não ia para igreja nenhuma. E sim, uma amiga chamava para ir numa igreja, alguém ia numa igreja, seja católica ou qualquer uma outra. Mas eu tinha aquela necessidade, eu sentia falta de ouvir a palavra. Eu lembro que quando eu ia para a igreja pequenininha, a minha sala tinha que falar um versículo, eu ferrava a escola dominical, isso era muito vivo na minha memória. E aí eu conheci o Fernando. Conheci o Fernando em 95. E a gente começou a namorar em 96. Eu ia perguntar justamente isso em seguida, como que vocês se conheceram? Se foi aqui na igreja, foi fora, como foi? Fora. Eu e minha mãe, a gente tínhamos uma barraca de pastel em frente à empresa que ele trabalhava. Ai, que delícia. Ele era meu cliente. Ai, que legal! Aí ele virou meu amigo. E ele me falou que ele era da igreja, que ele nasceu num berço cristão, mas que ele não estava vindo na igreja na época, ele estava afastado. E aí eu falei, ai, que legal. E ele nunca tinha me falado o nome da igreja, ele nunca falou era presbiteriana, alguma coisa assim. E aí, anos depois, acho que uns 2 anos depois, né, Fê? Acho que foi. Eu conheci aqui a igreja, como a gente comentou nos bastidores, no velório da avó dele. Então, que a gente tá rindo, gente, mas a gente já teve uma pauta sobre isso antes, mas com todo respeito. É que era um momento muito impróprio, né, pra conhecer minha namorada. Essa aqui é a Branca, minha namorada. Primeira vez na igreja. Primeira vez na família, conheci na família num momento bem triste. E aí foi que eu vi que era a igreja presbiteriana. Então, acendeu aquele igreja presbiteriana, e eu já ligava a vivência que eu tive com a minha avó, minha bisavó. E aí um dia eu vim conhecer a igreja com a Dábia, a Fabiana,
grudei nas meninas que o Fernando não vinha. O Fernando estava afastado da igreja. Entendi. Ele não vinha, mas eu vinha com elas. Ele ficava... Aí depois ele começou a vir, porque eu vi, ele ficava sozinho, e aí ele ficava me esperando, e aí ele começou a retornar para a igreja e a se firmar mesmo. A gente fez classe de catecúmenos, embora ele já tinha feito profissão de fé. E aí a gente continuou, a gente já era namorado, né? A gente continuou. Eu não era membro da igreja ainda. Entendi. Mas eu participava de todas as atividades da igreja, frequentava todos os cultos, fazia IBF junto com todo mundo. Então a igreja passou a fazer parte da minha história, né? Eu conheci aqui, quando foi o velório da avó dele, era lá em cima, onde é o refeitório, não tinha templo ainda. Depois construiu o templo. Sim. O Fernando, ele conheceu mais de perto esse processo da construção, ele esteve presente, eu não estive tão presente na construção do templo. Mas essa foi a minha jornada aqui. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que era a igreja presbiteriana, eu me emocionei muito quando eu vim numa escola dominical e eu vi as crianças cantando aqui, falando versículo, porque a gente tinha o hábito de, quando fazia o encerramento da escola dominical, todas as salas liam um versículo da igreja. E aquilo era muito assim, eu revi a minha infância inteira, entendeu? Falei, é aqui que Deus me trouxe, é aqui que Deus tem um plano para minha vida. Para fincar minhas raízes. E aí, aqui a gente continuou, a gente ficou até 2002, né, que a gente casou. 2002 nós casamos, nós moramos aqui pertinho. Eu tive o Vitor ainda aqui na igreja, aí depois a gente mudou para Vila Maria e a gente tinha a mesma rotina que a gente tem hoje. A gente ficava na Vila Maria por causa do trabalho da faculdade do Fernando, mas todo final de semana a gente vinha congregar aqui, porque aqui é onde estão nossas famílias, é aqui que a gente criou raízes, como você falou mesmo. A nossa história é aqui, foi construída aqui, a gente ama essa igreja, a história da igreja. E ama fazer parte de tudo isso. E é interessante a gente ressaltar os propósitos de Deus, né? Como Deus é caprichoso nos detalhes. Assim como Deus nos aproximou, tanto para trazer a Branca para a igreja, que ela sentia nessa necessidade, como ela me trazer de volta, né? Então, é que Deus tem um propósito em tudo, né? Assim, a gente vê como... Não, o nosso casamento, assim, foi nítido, assim, o agir de Deus, sabe? Nas nossas vidas. Tanto de nos fortalecer na fé, de estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ter convicção da nossa fé mesmo. E da gente sustentar mesmo um ao outro, né? Trazer isso para os nossos filhos, né? Afinal, passar para os nossos filhos a vivência dele na infância. Então, tudo isso foi muito, muito assim, Deus direcionando tudo, desde os nossos planos para o nosso casamento. Sempre à frente. Sempre. Bom. Sempre Deus mostrando, assim, sabe? Assim, a gente, se for da vontade de Deus, vai dar certo isso, e Deus ia direcionando, nos dando discernimento, sabedoria. Então, Deus, assim, presente o tempo todo. Ai, que lindo a história de vocês. Primeira vez ouvindo, né, conversando, a gente começa a saber um pouquinho mais. E, bom, mas voltando, assim, pra questão das atividades, né, que vocês fazem, quando a gente fez a conversa com a Dilson e a Neiva, eles explicaram um pouquinho da participação deles com as atividades da igreja. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho de cada um, principalmente você, Fernando, que você é presbítero, né? Certo. Até pra quem é de casa, ou quem nunca chegou a ver como é que é uma igreja presbiteriana, explica um pouquinho o que um presbítero faz, quais são as suas funções. Bom, você perguntou a respeito da função do presbítero, né? Qual que é a função do presbítero na igreja? O presbítero, ele cuida da administração da igreja. Então, todas as decisões pertinentes ao bom andamento da igreja é tomada pelo presbítero. E a gente costuma falar sempre que dentro da igreja não existe hierarquia. Fulano é presbítero, então ele está acima. Não. Todas as funções dentro da igreja são para servir. Então, eu não vou ser preciso na questão do tempo, mas eu acho que tem uns 15 anos que eu estou como presbítero na igreja. Que legal. Então, quando o pastor Orlando me convidou, ele me chamou, um dia eu estava passando até aqui na frente, ele me chamou, né? E falou, a gente está pensando em colocar um presbítero a mais, na época eram 3, né? O presbítero Paulo, Adilson e... Fugiu agora. O seu Ezequiel? Seu Ezequiel. Não, o presbítero Paulo, Adilson e seu Cláudio. É verdade. E eles incluíam um a mais, né? E na época eu fiquei assim, será que eu estou preparado para essa responsabilidade? Fiquei meio inseguro, né? Mas o pastor falou, não, é que a gente analisou alguns nomes, vamos citar o seu nome e vai para a votação. E eu entreguei nas mãos de Deus,
sempre inseguro, não me achava capaz de assumir uma responsabilidade dessa, né? O receio. Sim, sempre a gente fica com o pé atrás, né? Mas entreguei nas mãos de Deus. Aí fui para a eleição, fui eleito. E é o 3º mandato, né? Muitas vezes eu me pego perguntando, será que eu estou realmente cumprindo com a minha obrigação? Às vezes a gente olha para trás e parece que a gente fez tão pouco. E realmente a gente faz muito pouco perante a obra que Deus tem preparado para nós, né? Mas, graças a Deus, Ele tem me sustentado, eu tenho aprendido muito, tenho crescido espiritualmente com essa função. E eu que passei por tanta coisa aqui dentro da igreja, às vezes eu vejo a igreja com a dimensão que a igreja tem tomado hoje, né? A gente vê o número de membros que tem na igreja, a gente vê que Deus tem nos sustentado, Deus tem nos orientado nas nossas decisões, que o importante, mais importante de tudo é isso, a gente sempre saber que nós não estamos na frente da igreja tomando decisões, nós estamos sendo usados por Deus para tomar as decisões corretas. Sim. É sempre a nossa oração, quando nós começamos a reunião do conselho, é essa, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos direcionar tudo de acordo com a vontade dele. A gente tem que sempre tomar esse cuidado. E até hoje você participa ativamente na administração, né? Então, cuidando de todos os membros, de todas as decisões, né? Que funcionam para o conselho. Sim, todas as decisões tomadas na igreja passam pelo conselho. Entendi. E não que o conselho seja soberano. Todos os membros, a gente sabe que a igreja presbiteriana tem uma... Como que fala? Fugiu a palavra agora, o documento que... A Constituição, né? A igreja tem a Constituição e a gente procura agir sempre dentro das normas da igreja presbiteriana. Então, qualquer membro que, porventura, vê alguma coisa que está fora do propósito, tem todo o direito de chegar no conselho, fazer uma reclamação por escrito, verbal. Se o conselho, por algum motivo, não aceitar essa reclamação, pode levar a uma instância superior. Então, graças a Deus, o que a gente vê na igreja presbiteriana é muita transparência, né, na administração. E muita seriedade. Muita seriedade. Então, isso que nos motiva a sempre procurar fazer o melhor. Legal. Cuidado. Bacana. E com você, Branca, como esposa do presbítero, quais foram as atividades que você está mais ativa, o que você toma à frente, né? Se você conseguir contar um pouquinho pra gente da trajetória. Hoje a gente está menos ativos na igreja devido à distância que a gente está morando, né? Mas a gente já teve muito ativo tanto eu fiquei muito tempo na comissão de exames de conta, fiquei muito tempo na secretaria, a gente sempre fez parte do coral esses 2 últimos anos que a gente não está presente, e de quantos anos para cá que a gente cuida dos eventos externos de comunhão, né, dos irmãos. O 1º de maio, que é o Dia da Família, já faz alguns anos que está sob a nossa responsabilidade. O encontro de casais, que nós também atuamos. E o acampamento do MAB também, que é a organização que a gente faz junto com o pastor Fernando. Então a gente sempre serviu nesses departamentos. A gente serviu também muitos anos com a UPA. A UPA ficou muitos anos sob nossa responsabilidade, até porque a Bárbara era adolescente, depois foi o Vitor, e a gente se manteve na UPA um bom tempo. Depois que os meninos estavam maiores e tinham outros membros com filhos na fase de adolescência, eles deram continuidade no trabalho. Mas foi mais ou menos a trajetória de trabalho na igreja, foi secretaria da escola dominical, o que mais que eu falei? Secretaria da Escola Dominical, exame de contas, os eventos. E é uma alegria pra gente servir ao Senhor aqui nesse local, né? Sim. E acompanhando o crescimento dos nossos filhos aqui, agora a Malu, agora a gente até recebeu o convite para trabalhar no cultinho à noite e a gente acabou não aceitando por causa que a gente já sai daqui tarde e a gente vem a cada 15 dias, né? Então, esses 2 últimos anos a gente está menos ativo devido à distância mesmo. Entendi. Mas a gente a gente continua com o encontro de casais e com os eventos de comunhão, que é o acampamento e o retiro do 1º de maio. Entendi. Ah, legal. Bom, antes da gente seguir para a parte das fotos, né, que vocês contam um pouco mais das histórias, né, de vocês com alguns outros integrantes, eu queria que agora vocês dassem um pouquinho de uma opinião pessoal de vocês, até mesmo como membros ativos da igreja. Eu ia falar do Projeto Semente. Eu acredito que isso também servia a Deus ali, porque o Projeto Semente, ele carregava o nome da igreja, né? Então, o Projeto Semente, ele
era uma instituição muito respeitada aqui em São Bernardo, tanto pela lisura que a gente tinha com os recursos públicos que a gente utilizava aqui, quanto com a transparência com prestação de contas, com respeitar as regras dos programas educacionais, né? Então, onde a gente ia, que tinha seminários da educação, tinha seminários até de nível estadual, o Projeto Semente sempre era citado como exemplo e a gente fazia sempre questão. Eu, a Nancy, a Nancy era diretora do Projeto Semente, eu trabalhei bem antes de trabalhar como funcionária, eu trabalhava no Projeto Semente como voluntária, eu era tesoureira do Projeto Semente. Então, eu assinava todos os cheques, prestação de contas do projeto. E o conselho da igreja era o conselho fiscal do projeto também. Então, eles tinham esse envolvimento. O pastor era representante legal, ele era o presidente do Projeto Semente. E onde a gente ia, a gente fazia questão de ressaltar essa unidade, né? Porque o Projeto Semente era uma instituição, era uma empresa? Era, mas ele fazia parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, da sexta Igreja Presbiteriana. E tinha um propósito, que era testemunhar e a gente convidar as crianças para vir nos eventos da igreja, na escola dominical. A EBF a gente difundia muito no Projeto Semente para as crianças virem. Lógico, poucas vinham, mas aquelas que vinham participavam ativamente. Então a gente também servia a Deus com esse trabalho de assistência social, de promoção social, voltado para a educação e para crianças que estavam em situação de risco. Crianças, inclusive tinha algumas que já vinham na escola dominical, né? Que era lá do Grande Montanhão. Então as crianças eram assistidas aqui pelo Projeto Semente e a igreja era referência. As crianças passavam em frente. Aqui que eu fico, aqui que eu faço teatro, aqui que eu faço música. Então a gente tinha esse papel de social, mas também de ser referência como igreja, que a igreja não pode se limitar só aqui a essas paredes, né? De que a gente tinha uma preocupação social, um olhar social para que as crianças tivessem um desenvolvimento melhor, tivessem uma qualidade de vida melhor, mas que também, aí era com Deus mesmo, o Espírito Santo, tocar na vida daquelas crianças. Hoje a gente sabe de crianças que estão indo para a igreja, então, e tem essa memória de que foi aqui que eles aprenderam muita coisa bacana, né? Então a gente servia a Deus também no Projeto Semente. Isso, Fernando como importante comentar também como começou o Projeto Semente, né? Que principalmente os membros mais novos não conhecem. O Projeto Semente lá atrás, ele surgiu, foi uma ideia do pastor Hélio. Era uma creche que atendia crianças de mães que precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos. Então deveria ter um grupo aqui de 15 a 20 crianças, que as mães deixavam as crianças aqui, iam trabalhar. As crianças que estudavam à tarde, daqui eram levadas para a escola. E as que estudavam de manhã saíam da escola, do prezinho, e vinham para cá. A igreja pagava uma van para levar essas crianças. A igreja que bancava, né? Só que a gente sabe que um trabalho desse gera um custo muito alto. E a igreja era uma igreja pequena, na época não tinha condições de sustentar. Aí depois veio a parceria com a prefeitura, que até a Branca pode falar com mais propriedade a respeito disso, né? Que chegou na dimensão que, acho que perto de 1.000 crianças aqui. Não, a gente atendia mais de 1.000 crianças, porque a gente tinha vários polos de atendimento, né? Não se limitava só aqui à igreja. Então a gente tinha um polo na Luiz Pequini, a gente tinha um no DR, tinha no CEL, tinha lá no Riacho. Então cada polo atendia 240 crianças, 210 crianças. Nossa, então eram muitos funcionários, muitas crianças, era uma demanda alta, sabe? E eles que assinavam prestação de contas, tudo. Então, o conselho da igreja esteve presente, eu e a Nancy, e, lógico, outros funcionários. Mas aqui, como igreja, a gente representava a igreja nesse trabalho também. Entendi. O nome é bem apropriado, né? Projeto Semente. A semente foi lançada. A gente sabe que a obra é do Espírito Santo. Sim. E quando o Projeto Semente era só a creche, que a igreja custeava as despesas, começou algumas exigências, porque onde trabalha criança, então tem leis que regulamentam, e a da igreja não estava, porque era um espaço para auxiliar as mães. Né? Era um espaço de uma preocupação social, que o pastor Hélio, ele implantou vários outros projetos por aí afora, porque é dele isso, esse olhar voltado para a necessidade social, principalmente aqui no nosso território, né? E
E aí começou as exigências, que tinha que ter um pedagogo, tinha que ter alguém com formação superior. A parte burocrática mesmo. E a igreja não tinha condição de pagar um pedagogo, pagar uma assistente social. Tinha que ter esses profissionais, né? E aí foi quando lançou o edital da prefeitura e o Projeto Semente participou, a Nancy inscreveu o projeto. Eu não lembro se era a Nancy já a diretora, ou se era a Cristina. Teve outras pessoas também que passaram antes da Nancy. Eu não lembro quem que fez, quem que participou do edital. E aí o Projeto Semente foi qualificado como um espaço adequado para isso. Sim. Então, para mim, até hoje, quando eu subo para a escola dominical, é difícil para mim não lembrar. Eu subo ali, sabe assim... Já lembrando. Parece que eu estou vendo aquele monte de criança correndo. Era um espaço vivo. E eu sinto realmente muita pena de ter acabado, de ter rompido esse convênio com a prefeitura, porque é um espaço que, hoje não, porque tem algumas aulas de Libras durante a semana, mas é um espaço que fica sem vida durante a semana. Eu lembro que a Deusaíra, ela tinha comentado no outro episódio que o projeto em si, ele tinha cessado, né, por algumas diferenças aí com relação à prefeitura, né, até mesmo com o projeto. Entre as questões políticos partidárias. Era justamente isso que eu ia perguntar, se teve uma interferência, ou foi algum ponto específico que aconteceu pro término do projeto? Sim, porque assim, era um projeto muito caro, e a educação custeava tudo. A gente tinha custeio de tudo. E os últimos anos, com o aumento de número de crianças que a gente atendia, chegava a girar 2,5 milhões por ano, mais. Então, era muita responsabilidade, porque eles não tinham como acompanhar passo a passo o gasto desse dinheiro. Então, eles tinham aqui pessoas de confiança deles. Eles assinavam muitas vezes às cegas. Tem que assinar isso aqui para levar para a prefeitura. A pastora assinava, confiando no que eu estava falando, confiando no que a Nancy estava falando. Então, a exigência do pastor, que continuaria com o programa, mas porque ele teve um rompimento, o programa. Teve um rompimento para ajustes, porque tinha alguns salários que não estava equiparado com os profissionais da rede, e estava gerando muito conflito isso. E entrou uma lei nova para regulamentar o terceiro setor, que é a Lei 13.019. E aí, a gente teve que ter uma ruptura para eles se encaixarem nessa nova lei que estava sendo implantada. E aí deu uma pausa em novembro para retornar, abrir um novo edital, mas como ele sabia quais eram as ONGs que estavam com a documentação tudo ok, que tinha um espaço adequado. Você lembra mais ou menos o ano que aconteceu isso? 2014. Tá. Aí quando voltou... Não sei, eu estou em dúvida se foi 2013 ou 2014. Quando voltou, eles não queriam, o pastor aceitava voltar, mas que a gente continuasse, porque nós éramos os funcionários de confiança dele. Sim. E aí a prefeitura não, queria que fossem nomeados deles, porque eles queriam colocar pessoas do partido deles. Entendi, tá. E aí o pastor não aceitou. Falou, não, se a Branca não puder voltar, não puder dar essa continuidade no trabalho que está sendo desenvolvido, eu não posso colocar uma pessoa que vai movimentar um dinheiro alto, como era movimentado, sem ser uma pessoa da minha extrema confiança. Até com um projeto que é muito delicado, Sim. né, precisa de muita atenção. Muito. E assim, até estava comentando ontem sobre essas questões de convênio com a prefeitura. Eu não consigo entender como que algumas instituições conseguem desviar dinheiro, que a gente vê os escândalos e tal, porque é tudo muito minucioso, é tudo no detalhe. Eu lembro que às vezes eu digitava errado uma nota fiscal, tipo R$22,15, eu digitava R$22,18. Quando eu ia prestar conta, que a gente, poxa, essa nota foi registrada com 5 centavos a mais, era gerado um DARF para eu pagar. 3 centavos, DARF de 15 centavos. Tinha que pagar, tinha que voltar esse dinheiro. Para repor essa diferença. Então, assim, era tudo muito ali no detalhe, sabe? Os carimbos tinham que estar corretamente, para que finalidade foi. Caramba. Então, casava as informações, tanto dos relatórios que eu fazia, quanto da planilha, que era uma planilha inteligente que a prefeitura cedia pra gente, que quando eu lançava as notas, numeradas de 1 a 100, elas tinham que estar numeradas na nota de 1 a 100, para bater lá na planilha, e essa planilha ia gerando vários bancos de dados. Então, o que era custeio, o que era bem permanente, o que era manutenção, o que era material de oficina, o que era pagamento de funcionários, tudo isso ia sendo
gerado outras planilhas com a finalidade, a pasta que foi determinada aquele valor. Entendi. Então, tem que ser uma pessoa, se o pastor não podia acompanhar todos, que era impossível, né, que ele tinha o trabalho dele, tinha a loja dele, não tinha como ele acompanhar todos os dias o que eu estava comprando, o que eu estava pagando, o dia de pagamento de funcionário. Então, tinha que ser uma pessoa da confiança dele. E que tomasse a frente disso, né? Porque se ele de uma forma segura, uma forma que ele confiasse, né? Uhum. Então, quando não aceitaram, aí ele resolveu romper mesmo. Entendi. Mas aí o projeto ainda continuou com o serviço social, mas aí só continua a Nancy, a Andréia no administrativo. Tem a Andréia também, aí, né? A Andréia era funcionária também e que também, de alguma forma, nós carregávamos o nome da igreja com a gente. Sim. A gente cuidava do Projeto Semente como se fosse uma empresa privada nossa. Então, era uma coisa assim, um cuidado exagerado às vezes até, mas a gente morria de medo de fazer alguma coisa errada, que era o nome da igreja, né? O Projeto Semente não era só o Projeto Semente, era a Sexta Igreja Presbiteriana de São Bernardo. Então a gente tinha muito essa preocupação, a gente fazia eventos aqui, beneficentes, porque algumas coisas a prefeitura não custeava. Sim. Então, por exemplo, água e luz e telefone, internet, essas coisas, a prefeitura não custeava integralmente. Então, o projeto tinha uma porcentagem, o convênio da assistência social tinha outra porcentagem e a educação tinha outra porcentagem. Então, para custear essa porcentagem, a gente fazia eventos. Então, a gente fazia noite da pizza, noite do cachorro-quente, noite do estrogonofe, noite do crepe. E a gente envolvia todos os funcionários para participar, para que a gente arrecadasse os recursos suficientes. Então, o Projeto Semente tinha uma conta só do Projeto Semente para esse fim, para custear as coisas que os convênios não custeavam. Entendi. Então, a gente envolvia a igreja, porque a gente vinha vender os convites para todo mundo, vinha pedir doação. Então, eu e a Nancy, a nossa vida era pedir doação na igreja. E era gostoso, porque a gente envolvia a igreja com o projeto, fazia a igreja participar. Todo mundo se ajudava. Todo mundo, para ter esse olhar voltado para o projeto, para as crianças que eram atendidas, para o número de famílias que a gente atingia. E a gente prestava conta do Projeto Semente também aqui na igreja. Eu lembro que a Desaire, ela comentou também no último episódio que o pai dela, né, o seu Moisés, ele comentava justamente sobre isso, que a ideia do Projeto Semente era justamente levar a palavra de Deus para as crianças, né, para terem esse culto familiar, que foi a experiência que o Fernando teve, mas também alimentá-las. Trazer o alimento físico, né? Porque, querendo ou não, o Brasil, a gente passa por uma situação muito difícil, né? Desigualdade social, de concentração de renda, né? Então, tem muitas pessoas que passam fome, tem pessoas que esbanjam comida, esbanjam bens. Então, isso me marcou muito quando eu também conversei com a Desaí, porque ela falou justamente como que você vai falar sobre Deus, espera espalhar a mensagem de Cristo, se às vezes a criança está com fome. Como, né? Ela não tem como se alimentar de uma maneira saudável. Ter Exato. alguma informação, né? Exato. E eu lembro também quando eu entrei que o Projeto Semente era um projeto muito grande, assim, mas agora conversando com vocês, eu vejo que é maior ainda do que a gente via, assim, de longe. Sim. Você citou essa questão da alimentação, eu lembrei de algo bem mais atrás. A igreja era ali na Rua dos Vianas ainda, na frente do colégio Clóvis de Luca, um salãozinho pequeno alugado, e tinha um missionário na época que trabalhava com a gente, que chamava Calvino. Então ele tinha um trabalho com crianças na escola dominical. O que ele fazia para atrair as crianças? Ele servia vitamina de banana. Então, todo final de aula de escola dominical tinha aquele monte de vitamina de banana. Então, a criançada vinha pensando na vitamina, né? Aí, juntava aquele monte de criança, ele dava aula, tudo, e depois aquela fila para tomar a vitamina. Que Isso é coisa que eu tinha 5, 6 anos na época. E você tava sempre lá com as crianças também. Sempre estava na história. Igual também, quando comecei a congregar aqui também, tinha o café da manhã todo domingo para as crianças. Porque a Elisa e o Ronaldo, eles traziam muita criança lá do Montanhão. Que eram integrantes da igreja, né? São até hoje, né? Membros da igreja. E eles traziam muitas crianças, muitas. Viam o quê? Umas 10 crianças com eles? Sim. Inicialmente vinham com eles, depois já vinham sozinhos. Então, tinha uma criançada que até outro domingo aí tinha o Leandro, que era uma das crianças que vinha aqui, que hoje é pai, é casado. Ele vinha também, vinha os irmãos, geralmente era 3, 4 irmãos, outra... E eles vinham, a gente sabe que a maioria vinha mesmo por causa desse café da manhã, só que eles ouviam a palavra de Deus. E hoje muitos deles não estão aqui, porque o importante não é que estejam aqui. O importante é que eles
tenham crescido, né, e estejam dando frutos aí. A sementinha que foi plantada, né, cresceu e está dando frutos, né? Foram alcançados pelo Evangelho, pelo que eles ouviram aqui, né, e Deus tocou no coração deles, e eles hoje são membros de outras igrejas. Sim. Então, isso é resultado de um trabalho muito bacana que a igreja fazia, desse olhar, né? Sim, dessa parte mais crítica, né? Sim. E a pergunta que eu queria justamente fazer era bem relacionada com isso, porque a história da igreja, também como a gente estava comentando fora das câmeras, ela sempre teve muita ajuda e visando também ajudar outras pessoas, né? Famílias e grupos, enfim. E eu queria perguntar para vocês qual que é o papel da igreja hoje, no século que a gente está vivendo, na época de pós-modernidade. O que vocês acham que a igreja desempenhando hoje, qual que é a principal atividade dela para influenciar mesmo as gerações que estão vindo na sociedade como um todo? É até triste falar, mas eu acho que hoje nós, como igreja, nós temos falhado muito com relação à nossa influência no meio que a gente está inserido, né? Então, eu acho que a igreja hoje é um perfil dessa nova geração, né? A gente tem se fechado muito. A gente vê que às vezes parece que a gente está dentro de uma caixa e a gente está guardando as boas novas só para nós mesmos. Então, acho que a igreja tem falhado muito na questão de evangelização. É uma preocupação que eu sempre tive. Acho que a gente não pode medir esforços com evangelização, principalmente com crianças e adolescentes. Quando a gente puxa o histórico da igreja, o que a gente vê? A gente vê uma igreja cheia de famílias, cheia de crianças. Quando chega na fase da adolescência, a maioria dispersa. Por quê? Estão encontrando alguma coisa mais importante aí fora, mais interessante, né, para eles. Mais atrativo. Então, tem gente que está trabalhando mais do que nós. E trabalhando com o ensino errado, né? Então, acho que a igreja tem falhado muito. Quando eu falo a igreja, eu estou incluindo principalmente eu, né? Acho que a gente tem falhado muito. A gente precisa retomar as rédeas, realmente investir o máximo possível na evangelização, na pregação do evangelho, porque a igreja tem perdido um pouco esse papel na sociedade. Até eu acho que a pandemia influenciou bastante Também. nisso. As pessoas se acomodaram muito, né, em vou focar Fechada em mim de casa, né? e fazer o meu, né? Mas é verdade. A gente ouvia muito se dizer que com a pandemia as pessoas iam ficar mais humanizadas, que as pessoas iam se preocupar mais com o outro. Eu achei que foi pior. Eu achei que as pessoas estão muito mais individuais, as pessoas estão muito mais fechadas em si do que com o outro. Isso é muito triste, né? E isso estende não só à sociedade como um todo, mas à igreja, né? Sim. Que não poderia, né? Nós temos que ser a diferença, nós temos que ser a luz e o sal do mundo, né? Então, a gente conversa muito sobre isso, até mesmo por causa da minha formação, né? Eu tenho muitas inquietudes, assim, e também, como o Fernando falou, a gente se inclui nisso, a gente tem falhado muito. O que eu estou fazendo, né? Eu quero ser a diferença que eu quero ver no mundo, mas eu tenho feito muito pouco. Então, eu acho que a gente precisa retomar mesmo, sabe? O Fernando lembra de histórias do vô dele, o pastor Hélio, de fazerem coisa de comer e entrar na favela. Entrar na favela e falar de Jesus e falar, olha, nós somos da igreja tal, a gente quer ajudar. Eu acho que hoje a gente nossas ações estão muito tímidas porque nós estamos nos tornando reféns das imposições que o mundo está trazendo para nós. Então, assim, muitas vezes você não quer falar sobre o evangelho, fazer uma abordagem com um homossexual porque você tem medo de falar alguma coisa que te gere um processo. Hoje nós estamos muito refém disso, né? Porque eu falo, a igreja não é só para nós. A igreja é justamente para as pessoas que não têm Jesus, que está vivendo uma vida de promiscuidade, de prostituição, ou até mesmo de cegueira espiritual mesmo, né? O ateísmo tem crescido muito. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós estamos preparados para receber esse público? Se entrar aqui uma garota de programa querendo ser evangelizada, nós estamos preparados para saber ouvi-la, para saber acolher essa pessoa e falar assim, olha, Jesus ama você, Jesus não ama o pecado, mas Jesus ama você. Jesus não quer te ver nessa situação, levando essa vida, né? Sim.
Então, eu acho que a igreja não está preparada para isso. E essas pessoas meio que criam um bloqueio, um preconceito, né? Assim como nós temos alguns preconceitos com eles, eles também têm preconceitos conosco. Porque porque é crente, porque, né? Se julga santa, não tem pecado, né? E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre Jesus, sobre o nosso papel, que é acolher e amar e não condenar essa pessoa, olha, eu posso dizer que você está levando uma vida que não agrada a Deus, porque a Bíblia ensina isso, isso e isso. Mas eu não posso te condenar, te falar que você é uma condenada, você vai morrer, vai para o inferno. Eu não posso fazer isso, porque cabe a Deus te condenar ou não, ou te salvar. É Ele que vai fazer a obra na sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu acho que nós temos que arregaçar as mangas mesmo, retomar isso, ter um olhar para esse contexto social que a gente está vivendo, essa bagunça social, né? Então, mas aí eu fico pensando, e a igreja está preparada para isso? Para receber essas pessoas como visita, né? Ou nós vamos ficar olhando de rabo de olho, falando, não sei o que, entendeu? Então, eu acho que eu não consigo ver a igreja sem um contexto social, sem um papel importante na sociedade. Não só pregando o evangelho. Lógico, o evangelho é a nossa prioridade, mas a gente tem que ter meios de chegar nessas pessoas, sabe? De acolher essas pessoas, para aí ter a oportunidade de falar, olha, a palavra de Deus ensina isso, isso e isso. A forma como você está vivendo não agrada a Deus, não é bom para você. Porque eu acho que essas pessoas não conseguem nem enxergar. É uma cegueira espiritual mesmo, né? Como elas se bloqueiam. Estão mortos nos seus delitos e pecados, assim como nós estávamos, como diz a palavra de Deus, né? Então, eu acho que é muito importante, a igreja é muito importante na sociedade, mas ela tem que estar voltada para as necessidades da sociedade. Tem que se atualizar, ver o que está acontecendo à nossa volta, principalmente aqui no nosso território, né? E a gente, como o Fernando falou, a gente tem feito muito pouco, mas por outro lado a gente vê outras coisas acontecendo e que alegra muito o nosso coração. Como está sendo a evangelização em Libras. Gente, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ter um Ministério de Libras na nossa igreja, ter esse olhar voltado para a inclusão social. E muitas pessoas aprendendo Libras, né? Esse grupo de pessoas que não eram alcançadas pelo evangelho porque ninguém entende a língua deles, sabe? E tem um grupo que se preocupa com isso. Eu ainda falei, Daphne, você foi... Eu sei que é difícil, mas você foi tocada pelo Espírito Santo para conduzir esse ministério aqui na igreja. Porque eu fiz Libras na faculdade, fiz 2 períodos de Libras. Eu não fui tocada dessa forma. Eu não tive a visão que a Daphne teve. Então, a visão que a Daphne teve é uma visão iluminada pelo Espírito Santo, não tem outra explicação. Por Deus, literalmente. Por quê? Por que eu fui fazer Libras? Eu fui fazer Libras porque eu fiquei muito preocupada quando eu vi o número de surdo que existe e que eles chegam muitas vezes no hospital, ninguém entende que eles estão com dor, o que eles estão sentindo. Eu falei, gente, essas pessoas são mal atendidas porque não tem quem entenda eles, quem saiba a língua deles. E eu morria de medo. Deus me livre de chegar alguém para eu atender, um surdo chegar para eu atender, eu não entender minimamente o que ele quer me dizer. Então, eu fui fazer Libras preocupado com o meu atendimento, com a minha profissão, com o meu serviço e não pensando em evangelizar. Olha só. Então, eu falei, Daphne, foi o Espírito Santo que tocou em você. Você teve um olhar, não para, porque na dança eu quero traduzir, não. O seu olhar foi para a igreja. A igreja não tem um intérprete, você queria ser essa intérprete. E cada vez mais pessoas estão aprendendo, né? Tem pessoas que vêm de fora. Porque ela expandiu, o negócio não é só na igreja, né? Ela tem... no canal, no Instagram, eu acredito que em parceria com o César, com os meninos, sempre uma curiosidade, trazendo uma curiosidade, criar uma página, ensinando para todo mundo. Então, isso atinge um número enorme de pessoas. E, nossa, eu fico muito, muito feliz de ver o agir de Deus assim, na vida dela e na vida do César, na vida do Douglas, deles interpretando aqui, chegando a muitas pessoas pela internet, né, chegando ou até no físico mesmo, né? Sempre tem alguém aqui presencialmente também. Então, tudo bem, enquanto tá falho em um lado, tem outro, uma coisa maravilhosa como a Libras, algo novo, né? Novo para nós, né? Porque
né? Tanta gente aí adulta já que não teve esse privilégio de ter a Libras sendo difundida, sendo fomentada, sendo trazida para a igreja, trazida para vários âmbitos da sociedade, né? Então isso é fantástico, é o mover de Deus mesmo, né? Há alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos, eu tive a oportunidade de participar de um congresso. Diante das estatísticas de redução de membros no nosso presbitério, alguém tomou a decisão de montar um congresso, foi até na igreja do Parque das Nações. Então, qual que era a ideia? A gente teria um culto de abertura na sexta-feira e no sábado iam ser montados grupos de discussão para ver o que a gente precisava fazer para revitalizar as igrejas, para aumentar o número de membros. E o que me marcou bastante foi na sexta-feira o culto de abertura. Se não me falha a memória, o reverendo Ariovaldo, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, quem conhece a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja muito envolvida em trabalho social. Eles têm trabalhos espetaculares. E, resumindo, a mensagem dele foi assim: por que a igreja não cresce? Simplesmente porque a gente não está disposto a trabalhar. Porque as igrejas têm se fechado, o que eu falei, né? Fechado as boas novas dentro de uma caixa. Então, são eventos para casais, eventos para jovens, eventos para adolescentes. A gente tem guardado as boas novas para nós, não estamos realmente abrindo as portas da igreja para quem precisa. Então, foi bem impactante e assim, foi um banho de água fria, porque ao mesmo tempo que a gente estava disposto ali em discutir uma solução, a gente viu que a solução estava clara, não precisava de discussão, não precisava de reunião nenhuma. Seminário. Era só fazer acontecer. Estava muito claro, né? Só arregaçar as mangas e trabalhar. Mas, trazendo um pouco para a nossa igreja, hoje eu fico observando principalmente os jovens. Tenho oportunidade de ter conversado com alguns, tenho conhecido alguns. Eu vejo jovens dispostos a trabalhar com evangelização. Isso é muito gratificante. Então, até sempre falo na reunião do conselho, o mínimo que a gente tem que fazer é apoiar. Porque, graças a Deus, nossa igreja tem se preocupado. Tanto na Libras, como a Branca falou, e em outros ministérios tem bastante gente disposta a trabalhar. E a gente tem que fazer o máximo possível para que não se apague, né? A gente tem que reavivar essa vontade, esse desejo, para que realmente nós possamos cumprir o nosso papel na sociedade. Exatamente. E até hoje, né, 30 anos de existência da igreja, uma história muito grande. O que vocês esperam aí dos próximos 30 anos? O que vocês acham que pode acontecer com a nossa igreja, mas com a igreja de Cristo, né, no mundo, de uma forma geral? Olha, as coisas têm mudado numa velocidade muito grande, né? Mas acho que o papel, vamos falar particularmente da igreja presbiteriana, o que nos conforta, a gente vê a igreja presbiteriana com 160 e poucos anos, né? Se não me engano é 161 esse ano, a igreja se mantém firme nos seus ideais. Então isso é muito confortante, a gente não vê a igreja se desviando, se adequando a nada nesse mundo, né? É uma igreja que tem sido fiel à palavra. É óbvio que a gente não pode falar que nós somos perfeitos, que perfeitos é só Deus, mas essa fidelidade à palavra, essa responsabilidade de manter os princípios sempre baseados na palavra de Deus, isso nos conforta bastante. Eu acho que a gente tem seguido o propósito, a gente tem feito a vontade de Deus agindo dessa forma. E a gente tem que fazer o possível, principalmente quem está na liderança, tem que fazer o possível para manter essa tradição, esse cuidado todo com toda a administração, tudo que for feito, sempre baseado na palavra, sempre baseado naquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. E você, Branca, o que você espera daqui a 30 anos? Eu espero que a igreja... Espero não, eu tenho convicção disso, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém. Então, a igreja de Cristo vai estar firme e forte sempre. Lógico que lutas piores virão, imposições do mundo maiores virão, mas a igreja vai estar sempre fortalecida pela palavra, pelo Espírito Santo, direcionando as lideranças, né? E eu creio que a igreja vai estar firme e com os missionários, né? Atingindo lugares assim inimagináveis, porque esse é o propósito, né, da palavra de Deus, chegar até os confins da terra. Então, eu creio que a igreja prevalecerá qualquer tempestade que o mundo possa intervir, possa querer barrar a igreja, governos querer barrar a igreja de Cristo será sempre fortalecida por Ele mesmo, e a palavra há de chegar até os confins da terra, até que Ele volte para nos buscar. Maranata. Gente, essa obra não é nossa, né? Essa obra é apenas instrumentos. Exatamente. Exatamente. Essa que deve ser a nossa oração. Eu creio que daqui a 30 anos vai estar tudo lindo.
os confins da terra sendo evangelizado pelos homens que Deus tem levantado, pelas famílias que Deus tem levantado. E que Deus permita que estejamos aqui também, né? Os Isso nossos aí. netinhos, muitos netinhos. Também para contextualizar para o pessoal, agora também puxando o gancho das Eu não ter fotos. esquecido metade da história. Mas vamos continuar. Para quem não sabe, né, para o pessoal que não está congregando fisicamente conosco, atualmente a Branca e Fernanda, eles têm 3 filhos, né? A Bárbara, o Vitor e a Malu, a pequena Malu, teu cabelo lindo, maravilhoso. Toda vez que eu vejo, pessoal agora, toda vez que eu vejo ela, gente, com o cabelinho chegando, eu penso, ela tem cabelo lindo. Muito cabelo, muito cacho. Muito cacho. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho nas fotos, pra vocês também contarem um pouquinho sobre vocês. A gente teve a parte mais crítica, a filosofia mesmo da igreja, mas agora um pouco mais tranquilo. Então essa foto é a primeira de vocês aqui que a gente já tinha passado, é do momento que vocês ainda estavam no namoro, já estavam casados. Não, Início de namoro. início de namoro. Faz pouco tempo. Faz que pouco, bonitinho. gente. Tínhamos só 18 anos aí. Lindos, arrasando. Essa foto aí, eu acho que eu lembro. Era uma foto da deusa aí também que a gente tinha mostrado. De algum momento dos eventos da igreja, né? Nossa igreja gosta muito de fazer um churrasco, de se reunir com o pessoal. E aqui é o Fernando, né, Fernando? Isso. Cara do Vitor. Eu não lembro exatamente o que foi esse evento, mas nós fazíamos muito eventos mutirão. Na época da construção. A gente vê que aí é o terreno da igreja, né? Sim. Só homens. Nessa época aí provavelmente só tinha no Mutirão. fundo. Então, talvez deveria estar fazendo algum piso, enchendo alguma laje, alguma coisa do tipo. Entendi. No final tinha um A gente churrasco, fazia né? assim. Merecido. Sempre. Ou merecido churrasco. Mas até hoje, todo evento tem na igreja, evangelização, Acaba em festa. comida, Isso. com alguma coisa, Isso. sempre. Aqui a foto pontualmente do Fernando. Mas, nossa, Fernando, você parece muito o Vitor nessa foto. Muito, parece o Vitor aqui. Devia o ter uns Vitor. 15 anos aí. Eu Exato. tava na faculdade, eu falava a camiseta da engenharia. É verdade. 18 anos. Você é formado em engenharia? Não, eu não concluí engenharia. Eu estudei um tempo, depois eu me formei em tecnologia. Entendi. E também dessa foto, que eu tô me lembrando aqui do contexto, da questão do zoológico, do leão. Que ficava aqui atrás, né, ó. Tinha uma leoa no terreno. lá. Leoa, é verdade. Leoa. Uma mulher, uma mulher, Uma fêmea. fêmea. Mulher não, uma fêmea. Na verdade, nós não tínhamos nem a certeza disso, né? Nós ouvíamos os rugidos à noite e tudo. Meu Deus. Nós só ficamos sabendo realmente da história. Foi o dia que chegou a reportagem, acho que passou no SPTV, tudo foi uma confusão. Nossa, tremenda. tinha feito reportagem. Foi, que eles vieram buscar. Alguém E não era só denunciou. leoa, tinha macaco, tinha papagaio. Gente, Era um que senhor doido. italiano que morava aí, ele tinha muitos bichos. Aí aprenderam esses bichos. E reza a lenda que na época os gatos da vizinhança aqui sumiam todos. Oh, Jesus. Meu Deus do céu, gente. Mas essa foto é do batismo da Branca. Esse foi o dia do meu batismo. Aqui o pastor Orlando, que hoje é o nosso o reverendo principal, Ele né? era Mas é aquele auxiliar na como época. auxiliar na foto. A gente... Aí foi em 2003, março de 2003. Foi o dia tão esperado do meu batismo. Ai, que bonitinho. É. E esse daqui é o... Você lembra o nome dele? Reverendo Paulo Alexandre. Ele é o reverendo Paulo. É. Tá. Aquele momento do batismo Aquele em si, né? momento, Nossa, quando eu tive o meu também, fiquei super feliz. Esse momento é tão Nossa, esperado gente, pra nós, né? muito. Que já tá na igreja. Nossa, muito bom. A primeira ceia é inesquecível. Uhum. Agora eu faço parte realmente do corpo de Cristo, aqui junto com os meus irmãos. Dá um alívio, né? De certa forma. Então, muito bom. Aí é uma festa de aniversário da Piedade, né? Que a gente tava Isso. conversando. Aí aqui também, pra contextualizar o pessoal, aqui é a Bárbara, Isso. que a Bárbara é a mais velha, né? mais velha. Ah, tá, a Bárbara. Aí o Vitor. E aqui não é a uma filha dele. priminha, uma priminha. É uma priminha. Filha de um primo meu. Isso. A minha mãe aqui atrás do Fernando. Aqui de preto, né? É. E aqui a Piedade aqui atrás, né? E aí tá com as visitas dela aí. Algumas que a gente nem lembra. Quem é. Sim. Aqui é o acampamento. se eu não 1º me de engano. maio. Encontro da família, 1º de maio no Riacho Grande. Ah, A gente ia entendi. primeiro com a UPA, porque nós éramos os responsáveis pela UPA. Então, todo 1º de maio, aí vamos supor, acontecia no sábado. A gente alugava a chácara na sexta. Aí a gente ia com eles, só com eles na sexta. Uhum. Aí era aquela noite gostosa, que ninguém dormia, que eles aprontavam todas, e ninguém queria dormir. O combinado é que os adolescentes irão nos ajudar a preparar o café da manhã no dia seguinte para receber a igreja. Né? Ah, que Aham. bonitinho.
Combinado, né? Era a hora que eles estavam dormindo, que eu não dormia a noite toda. Mas até pro pessoal de casa, o Fernando e a Branca, eles sempre tomam a frente desses eventos de passeio, né? E tem uma foto específica do MAB, eu vou perguntar um pouquinho mais sobre isso pra vocês. Mas aqui também o pessoal, né? Que o Fernando, e a UPA. a Liza... Todos que estão aí atrás é a UPA. Isso. A UPA, pra também quem tá perguntando, é uma união, um grupo destinado pra evangelização de jovens, adolescentes. Presbiterianos de Presbiteriana dos jovens. adolescentes. De adolescentes. Isso. UPA, União Presbiteriana de adolescentes. De adolescentes. Às vezes confunde, né? Adolescente com jovens. Eu tô com jovens na cabeça. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Peraí, deixa eu voltar. Era muito gostoso. Ai, meu Deus. Calma aí que saiu aqui. Vamos ver se agora eu consigo. Aí uma atividade de um domingo, dia das mães. Confecção de um porta-retrato para as mães. Tão bonitinho. E aqui já é outros integrantes também, né? Então, aqui tá a Branca, o Fernando, que é Piedade. Tia Tida. Isso. Aí Luiz e a Marta. eu lembro que eles estavam na nossa igreja. Isso. A Iraci, que também congregou muitos anos aqui. A Dona Eunice. Dona Eunice Salles. Uhum. E aqui a família, a Minadab, o Wesley e o Zacarias, que era seminarista da igreja na época. E ele morava em Campo Belo, perto do seminário. E nós fomos para lá prestigiar o trabalho, a prova que ele ia fazer. Prova, nós fomos assistir o culto e depois fizemos fomos uma confraternização na casa dele. Sempre a confraternização. Sim. De praxe, sempre. Sempre. Que atividade linda. Eu acho que era EBF aí. EBF, que flor linda. Agora mais de curiosidade. A EBF é o... Escola Bíblica de férias. Entendi. Tenho boas recordações da escola bíblica que nós fazíamos. Era a semana inteira Era a semana inteira. Gostoso. Era a semana inteira. Que a gente tem a EBD, né? Que é dominical, todo domingo. E aí tem a EBF, que é das férias. Julho. Férias de julho, assim. Entendi. Que as crianças estão muito em casa, então a igreja faz atividade muito legal, com várias gincanas. Tem sempre um tema bíblico para trabalhar com eles. E aí confecciona algumas coisas. Eu acho que isso aqui era uma EBF... Uma EBF de 2000, 2002, eu acho. Eu já estava casada, 2002, eu vi a aliança. Foi um evento para arrecadação de fundos para o projeto. Projeto Semente, uma feijoada. Foi no estacionamento ali, né? Como chama aquela rua ali? É Dom Pedro de Alcântara, né? Não, é aquela rua que sai na Marechal. Ela não é Dom Pedro de Alcântara, depois da Tempo. É a avenida ali. paralela aqui. Lá a Nancy alugava Faria Lima? Não. Quando a gente tem, sabe onde é Atento? Sim. Aquela rua que sai na Eu sei Marechal. qual que é. Então tem um estacionamento ali que a Nancy alugava para fazer a feijoada. Entendi. A feijoada ou almoço. Nesse dia era uma feijoada. Saímos da escola dominical, fomos para lá. Ai, que delícia. Todo mundo. Ai, que foto linda. Várias pessoas. Pizza após o culto de domingo, nós tínhamos o costume também de às vezes reunir o pessoal depois do culto. Sim. Era tão ficar batendo gostoso. papo aqui na porta da igreja, a gente ia pra uma pizzaria. E aqui gostoso. tem os membros, né? Que alguns já estão conosco, né? Nancy, GG, Cris, o Paulinho, a Fabi. Tem algumas pessoas que não estão. A Dilce, a Neiva, Uhum. o Douglas atrás do Carlão, o Aqui, Davidson, o pastor, a Cláudia, Guilherme, a a Bárbara Nancy, aqui. a Bárbara. Uhum. Essa aqui é a Andreinha, do meu lado, que ela congregou aqui bastante tempo. Sim. E a Catarina, que esteve conosco até o ano passado. Eu lembro dela. E aqui é do coral, momento coral. de No coral. início do coral, né? Era o comecinho mesmo. Eu lembro dessa foto que tá a deusa Ira, a Ju, a Fabi e a Branca aqui, né? Bem nisso, com as roupas combinando, né? A gente sempre combinou roupa. Ou todo de preto, ou calça preta e blusa branca. Ou com cachecol diferente. Ou um cachecol. O meu Vitor. E o filhinho deles. E aí, eu tenho quase certeza que isso aí é um MAB, gente. É um MAB, certeza. E aí, acho que foi o primeiro MAB. Primeiro MAB, né? Pra quem tá de casa, explique um pouquinho pra gente o que é MAB, como que funciona. Bom, nós vamos explicar como que nós conhecemos o MAB. Nós cuidávamos dos adolescentes e nós fomos num evento na Igreja Presbiteriana de Santana, né? Nós fizemos um curso para trabalhar com os adolescentes na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Santo André. Lembra? Aí a gente finalizou esse curso no MAB. Sim. Não, nós fomos no evento e foi sorteado
refresque minha memória. Sim, nós fomos num evento na Igreja Presbiteriana de Santana com os adolescentes. Ah, verdade. E lá eles verdade. sortearam um treinamento com adolescentes. É verdade. E esse treinamento era no MAB. Então foi nessa oportunidade que nós conhecemos o MAB. Nós dois conhecemos Nós o fomos MAB para esse primeiro. treinamento lá, sabíamos que era em Cosmópolis e tudo, mas não tínhamos conhecimento do lugar, né? Então nós conhecemos o MAB a partir dali. Aí chegando lá nós fizemos o treinamento e conhecemos o projeto deles, que é um projeto missionário, né? Qual que é a missão do MAB? Eles têm o acampamento, eles trabalham com voluntários, para quê? Para que as igrejas que forem fazer os seus retiros, eles tenham o tempo total disponível para estudo da palavra. Então não tem que se preocupar com alimentação, com limpeza, porque tem o pessoal ali para trabalhar. Então a missão deles é essa, é trabalhar para permitir que as igrejas tenham o tempo disponível realmente para o estudo da palavra. Então nós conhecemos o ministério, nos apaixonamos pelo ministério deles. Aí na sequência nós levamos os adolescentes lá um final de semana. Até na época foi eu, a Branca e o Carlão, nós fomos como equipe, né, como voluntários, nós estamos trabalhando na cozinha. Bastante tempo. E os adolescentes ficaram no cuidado deles, né, que eles têm toda a programação deles lá de estudos. Entendi. E depois disso veio a ideia de fazer o acampamento com toda a igreja, né? Foi um sonho que a gente foi alimentando até que deu certo e nós adotamos definitivamente, né? Tentamos até fazer acampamento já em outro lugar depois disso. Mais próximo. Que as pessoas reclamam muito da distância. Ah, mas eu trabalho até as 9 da noite e eu gostaria de participar. Mas para ir até Cosmópolis, muito longe. Então, um ano a gente resolveu fazer em Suzano. Nossa. Né? Conseguimos achar um acampamento com estrutura boa, de espaço físico. E aí fizemos lá, não lembro o ano. Eu não lembro. Mas assim, o espaço era legal, foi muito gostoso. Mas eles não tinham preparo. Não tem estrutura, né? Para receber o número de acampantes como era o nosso, com alimentação, foi tudo assim, todo mundo reclamando, eu prefiro o MAB. Aí voltamos para o MAB. O primeiro ano do MAB foi em 2013? Eu acredito. 2013, 2012. Nós fizemos o curso em 2010, 2011 mais ou menos. 2012 a gente foi para o MAB, com os adolescentes. E o ano seguinte já conseguimos levar a igreja. Ai, que legal. A gente ficou assim encantado. Lá é um acampamento só para retiros, eles não alugam para nenhum outro fim. E é gigantesco, é gigantesco. Eu falo porque foi a minha primeira vez indo esse ano, né? Eu tô na igreja há muito tempo, mas primeira vez indo é muito grande. Gostou, nossa, eu amei. Eu até me assustei com essa foto de 2013, que se você me perguntasse há quanto tempo que a gente frequenta o MAB, eu ia falar 7, 8 anos. 10 anos. Tem mais de 10 anos que a gente foi por meio do curso, né? Entendi. E a gente ficou impactado mesmo com o trabalho. Lá é um espaço de missionários alemães. Da Alemanha? Da Suíça. E aquele espaço ali, eles doaram. Antes era para receber os missionários, né, e depois eles cederam para esse fim, só para igrejas mesmo. A sigla MAB é Mocidade da Ação Bíblica. A Ação Bíblica é a igreja deles. É uma igreja que tem uma doutrina bem parecida com a nossa. Igual. Muito parecida. Inclusive tem alguns membros lá que já foram membros da igreja presbiteriana, da gestão, sabe? Então, a princípio, aquele espaço do MAB foi um terreno comprado onde tinha os missionários que vinham de fora, eles moravam lá. Da Suíça. Entendi. Aí depois que eles implantaram as igrejas, ficou aquele espaço ocioso, eles resolveram desenvolver um acampamento para jovens. Entendi. Eles têm muita coisa legal. Eles têm uma semana em junho que é só de jovens que faz inglês, só para intercâmbio. Gente que vem de fora, só fala inglês, ninguém pode falar português lá. Então, você já chega já. As pregações, os estudos, tudo é inglês. Que legal. É muito legal. Inclusive, o Guilherme e a Jafne já participou de evento deles lá também, levando o Ministério de Libras. Que bacana. E lá tem, assim, é um espaço muito grande, então, ao mesmo tempo que você tem o estudo, né, tem a parte do evangelismo, tem a parte também da brincadeira, de você se unir mais, né, se conectar mais, é muito gostoso. Você não dorme muito, o mas Vitor, a gente aproveita mandava muito. O Vitor, a gente ficou tão seguro de como funcionava lá. Teve um ano que a gente ficou trabalhando de voluntários lá até eu ter a Malu. Depois da Malu que a gente não foi mais. Sim. Mas de vez em quando eles ligavam pra gente se a gente poderia ir. Às vezes a gente não podia. Às vezes a gente tava sem grana pra ir. Não, a gente paga a gasolina e o pedágio vem e a gente ia. Que bonitinho. E aí a gente ficava tão seguro de como lá é bem preparado para receber as crianças. Eu lembro que uma vez a gente estava trabalhando, tinha uma criança de fralda que a mãe tinha deixado ir. Tinha 3, 4 anos de fralda.
A mãe simplesmente vai passar uma semana no acampamento MAB, nas férias. E eles cuidavam com amor. E assim, aquele monte de gente sempre cuidando dos menores. Então a gente ficou muito seguro. O Vitor, acho que por uns 3 anos, a gente mandava o Vitor passar a semana inteirinha no MAB. E ficava lá. Ficava lá. Ele ia, nas férias dele, ele ia, tipo, numa segunda, voltava no domingo. Nossa, que delícia. Mas é muito gostoso. E assim, era um investimento, sabe? Eu falo que a Malu, devido à pandemia, é muito grudada com a gente. Mas eu quero fazer a mesma coisa com a Malu. Porque eles voltam, o Vitor voltava assim, muito reflexivo, sabe? Sobre a vida, sobre relação pai e mãe, sobre a igreja. Então, cobrando o culto doméstico. Cobrando. Que bonitinho. Pai, você não fez o culto doméstico, vamos fazer o culto doméstico. Que bonitinho. Então a gente vê a importância que é, porque senão ele ia ficar em casa ocioso, talvez jogando videogame. E de uma forma divertida, né, pra Sim. criança, de pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que gostoso, Verdade. que bom. E eles contratavam bandas, assim, gospel bem legal pra ir na... Chamar atenção, né? Oficina G3 ia. Tem outra banda que a gente canta até os louvores deles aqui. E que foi também, o Vitor conheceu lá. Esqueci agora. Que canta Isaías 53. Ai... Eu sei Fugiu. quem que é, mas me fugiu o nome também. Fugiu. O Vitor conheceu... Acho que foi domingo passado, retrasado, eu acho. O Vitor conheceu esse grupo lá e como o Vitor gostava sempre de música, de tocar, de ficar tirando as letras e tal. Então é um investimento. Eu falo até hoje para as famílias que a gente tem contato, que tem adolescente, que tem... Manda para o acampamento nas férias, manda para o acampamento Muito bom. porque é muito bom. Sim. E aí essa foto aí Eu tô grávida do Vitor, eu, a Cris, e esse menininho aqui é irmão da Bruna. É filho da Mariluce, que é irmã da Andréia. A Bruna é sobrinha sim. das Andréias. Uhum. É o... Como que é o nome dele? Esqueci agora. Levi... Não, fugiu o nome dele. Mas ele é o irmãozinho da Bruna. Depois da Bruna é ele. Entendi. Pro próximo aqui. Eu amo essa foto. A Bárbara vai amar ver essa foto de bandana, que era a moda da época. Nossa, mas... E pasme que o cabelo da Bárbara é exatamente igualzinho da Malu. Igualzinho. Cacheadinho, E eu grande. estava na moda, tá, gente? Esse óculos era moda. A foto foi no dia do casamento da Zezé. Casamento da Zezé. E você tinha comentado que era na igreja... São No Geraldo. salão de festa da igreja São Geraldo. Isso. Eu estava chiquérrima. De óculos Muito também. chique. Muito chique. Ai, que legal. Aí aqui frente à no igreja. prédio atual que a gente já tem da igreja, né? Saída da escola dominical. O Vitor já mais mocinho, o Pedro lá do lado, que eles eram muito amigos. Até foram uma semana, uma vez pro MAB, os dois juntos. Que bonitinhos. Mas até hoje também, né? Conversa. Eles conversam. Eu e a Andréia. Aí no portão... aquela foto era virado pra dentro, né? Essa daí é virado pra fora, né? No portão, virando mais de pra dentro rua. fora. Uhum. Não sei se a gente tava com coisa do Projeto Semente ou se a gente tava com coisa da escola dominical. Mas a Andréia é uma grande parceira aí na igreja e no Projeto Semente. Aí é um 1º de maio. Era uma chácara que era tradicional da igreja também, chácara Chiboca, no Riacho Grande. Todo 1º de maio a igreja ia pra lá. E aí tá a Bárbara e... É a Letícia, essa era a Letícia Bonfim. A família dela congregava aqui na igreja até Nossa, eu não lembro. ela dela. grande já. Entendi. Eram as BFFs. Aqui já a que família. já é esse ano, né? Aham. Esse Aí aqui ano. já é os filhos maiores. Então vamos lá, aqui é o Fernando, o Vitor, a Bárbara e o esposo da Bárbara. É o esposo da Bárbara, que é um filho, né, a mais pra gente, que a gente adotou. Já Eu chamo ele de Noro, é meu Noro. Meu nome. Já tá crescendo. Ih, peraí. Já tá crescendo também, né? Eu tô cobrando deles meus netinhos, mas tá difícil, viu? Tem que crescer mais a família, né, gente? Logo mais, em nome de Jesus, vem. Em nome de Jesus. Aqui é o MAB. MAB. Nossa, Olha pra quem só. tá de casa vendo, eu acho que é um caos, mas... Bárbara e Giovana lutando aí, a Juliana tentando subir. No Olha lá, ombro dos meninos. descendo a cabeça de alguém, a Juliana, ó. Nossa senhora. Nossa, A do mas Carlão. descendo a cabeça de alguém mesmo. Subindo no ombro do Fernando.
Gente, era muito engraçado isso. Mas essa piscina, ela é bem grande, né? Enorme. E tem a piscina ainda pros pequenos. É. Nossa, é muito É gostoso. perfeito aquele lugar. É não muito bom, muito Uma bom. delícia. Ai, que lindo. Aqui no MAP também. Noite do ridículo. A gente do céu. O Fernando, a Que Branca. isso, e minha sogra. E a Piedade. Dona Piedade. Ah, aqui já é mais Batismo da sério. Bárbara. O batismo da Bárbara, quando ela ainda era pequenininha, né? Ela tinha 8, 9 anos. Uhum. 8 anos. E aí também o reverendo Paulo. É, E foi no mesmo dia que o meu, o batismo da Bárbara. Ah, foram no mesmo. É. É verdade, você tinha comentado. É. Uhum. Aí aqui as duas. E aqui você tava É, grávida do do Vitor, né? A Bárbara e você É. grávida aqui. Que bonitinho. Eu lembro que tava tendo EBF, eu vim trazer ela pra EBF. A gente morava aqui pertinho. Uhum. Morava aqui mesmo, subindo aqui pro Nova Petrópolis, uma dessas primeiras ruas aí. Era pertinho, eu vim trazer ela pra EBF. Que bonitinhos. O pé já tava inchado, tava perto de... Já tava quase lá. tava quase lá. Aí aqui os jovens. Tá a Bárbara, o Gustavo. E a Bruna, E a prima Bruna. do Gustavo. E essa aqui eu acho que é minha tia Neiva. É a essa aqui, Neiva, né? é a Tem um Neiva. escondido aqui no canto também, ó. É verdade, tá aqui mesmo. Mas eu não Ah, sei. esse aqui é Isaac, o né? Isaac, Isaac. filho da Iraci. Eu lembro dela. Você lembra? Lembro mais ou Ela menos. congregava aqui com os filhos. Ah, entendi. No Ai, dia do ridículo gente, também. No mesmo ano. Meu Deus. A Ah. Raquel, até noite do ridículo, ela fica chique, você viu? Não sabe nem brincar, Raquel. Não tem como. Até na noite do ridículo, ela tava chique, dos anos 60. Sim. E aqui é da. Aí é uma atividade. Do Projeto então, assim, Semente. quando a gente tinha encerramentos ou alguma pauta importante, assim, às vezes vinha a GCM trazer alguma temática para falar com eles sobre segurança, Uhum. sobre o papel da polícia na sociedade e tal. A gente tinha uma parceria com a GCM, com a polícia, assim, muito legal. Às vezes vinha a PM ou a GCM. Sim. E aí eles tinham até teatro de fantoche, vinha para cá também trazer algumas coisas. Nesse dia, eu acho que era a apresentação de outros polos que vinha para cá. Então o pastor autorizava, o conselho e o pastor autorizava a gente a utilizar o templo Uhum. para eles se apresentarem. Então vinha às vezes do CEL ou vinha da Luiz Pequini, do DR, aí eles vinham se apresentar, o grupo que se apresentava era de outro polo pro grupo daqui. Então a gente fazia essa integração. Que As gostoso. crianças, era bem gostoso. E aí também ficou os representantes ali no canto, também assistindo, né? Ajudando. Aqui tem uma pedagoga e tem 2 agentes de apoio. Aqui é uma professora de dança que trabalhou aqui muito tempo. Ela é a Nilva e a Juliana, que era professora de balé. Oh. A gente tinha balé aqui. Ai, se o projeto tivesse, eu poderia dar Não também. era, Ai, Júlia? Poxa, Poxa agora já vida. fiquei tocada no coração. Mas vamos lá. E foi, olha, o Guilherme e o Vitor. Gente, mas o Guilherme nessa foto ele tá muito novo. Jovem Ele parece esses ainda. meninos que acabou de entrar na faculdade. Não parece? E o Vitor também não cola. O Vitor amava ver o Guilherme tocar bateria. E ele era apaixonado por bateria, por música, por todos os instrumentos, assim. E aí, toda vez que ele via o Guilherme ali, ele ficava lá perto olhando. Aí o Guilherme colocou ele no colo e ele ficou batendo a baqueta lá no prato. E aí eu tirei uma foto. Ai, que bonitinho. E depois o Guilherme foi professor dele de bateria aqui na igreja. Com ele já maior, já tipo Nossa. com uns 10 anos, É. 12 anos. Mas ele fez por quanto tempo aula? Não fez muito tempo não, porque eu acho que o Guilherme já estava na faculdade nessa época. Aí era um tempo livre que ele tinha, ele entendi. dava aula. Dava de Entendi. teclado e dava também de violão e bateria. E O Vitor instrumentalista fez. da nossa igreja. Muitos Aqui o- talentos. Olha, O é Vitor. no MAB. No MAB também, no mesmo ano, né? 2013. Aí ele comigo. Ai, como ele tava lindo. Até na noite do ridículo ele é lindo, gente. Amor de mãe. Ele e o Davidson. Aí aqui já na igreja mesmo, né? Eu lembro que até pela pintura, né? É a parte mais antiga, né? O Vitor não ainda tinha era cruz, pequenininho. não Ainda tinha- tinha o não tinha Davidson, né? feito Novinho o Davidson, gente. Era. Aqui já é a Malu. Aí já é recente. Aí foi o dia do batismo da Malu. Ai, toda pequena. Ai, Tinha 6 meses. coisa linda. Toda de rosinha. Em julho. Parece a Deusair, né? Que a Julho de Deusair sempre gosta de dar 2019. rosa. Toda rosa, igual a tia Deus aí. E aqui o pastor Orlando já como reverendo principal, né? Fazendo o fazia batismo. anos. Carinha dela. Queria. Carinha. Aí ela batendo palma, ela toda feliz batendo palma. Aham. E aqui a Bárbara, o Vitor, né? Aí tá
a família toda. A Bárbara já era casada? Já. Já. Era recém-casada. Nessa Ah, foto não tá o Felipe. Mas foi em julho, ela casou em junho. foi bem... Eu tava um mês depois, Um mês. assim, mais ou menos. Aqui a Malu Os pais. crescida. Os pais agora. O cabelo dela, gente, quando ela chega na igreja, só de costas assim, o cabelinho dela mexendo, a coisa mais linda. Aí no dia dos pais, né, fazendo... Mas esse dia dos pais foi pra todos os pais? Foi um café da manhã especial pros pais. Ah, entendi. Foi o ano passado. Ano passado. Recente. Por isso que ela tá... verdade, faz sentido. Por isso que ela tá grandona, né? E aí a foto da família. E aí família completa aí. Aham. Agora no último aniversário da Malu, agora em janeiro. Aham. Da Mulher Maravilha. Ai, que bonitinho. Aí, os homens são super-homens da vida dela e as mulheres maravilha. Ai, e a que Bárbara. bonitinho. E como uma última pergunta, pessoal, até olhando pra essa foto, prezando família, né, pessoas da nossa comunidade, que mensagem que vocês têm para trazer pra gente, né, seja da Bíblia, uma palavra de conforto, de intervenção, até para também quem tá assistindo. Deixa com você a palavra. Né? Bom, trazendo para a família, às vezes a gente fica um pouco chateado, a gente vê os filhos se distanciando um pouco da igreja, distanciando do evangelho. Só que é o que eu sempre falo para a Branca, a gente tem que pensar, por mais imperfeito que nós somos, nós cumprimos o papel de trazer, de ensinar, e a gente sabe que a obra não é nossa, é de Deus. Sim. Então eu creio que no momento certo, assim como eu também tive meu momento que eu me afastei um pouco da igreja e voltei, a gente sabe que não somos nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. E a nossa certeza, a nossa grande esperança é essa, que a gente sabe que o que nós ensinamos, como diz em Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho jamais se desviará dele. E é uma grande verdade, e é nisso que a gente deposita a nossa fé, né? Sim. Às vezes a gente se entristece, mas a gente tem que estar sempre com esse objetivo. Invista na família, invista na pregação do evangelho, principalmente dos filhos. A gente sabe que Deus é fiel nas promessas. Amém. Essa é a nossa esperança. Isso aí. Ai, que Essa é a nossa lindo. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. A gente Né? que Muito agradece. obrigada por contarem um pouquinho mais da história de cada um. Né? Espero que vocês tenham se sentido à vontade. Foi muito bom, muito E espero bom. que o pessoal também tenha gostado bastante. Pessoal, por favor, deixem o like, né? Como uma boa apresentadora. Deixem o like, comentem, pessoal, justamente pra gente saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, até pra incentivar, né? Os pertencentes da nossa comunidade participarem também dessas conversas. É uma conversa muito tranquila, né? Bem gostoso de relembrar as histórias. E espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, quem sabe até a próxima. Tchau, gente. Muito Obrigado, obrigada. Deus abençoe a todos. Obrigada.